Fala galera, tudo bem? Estamos aqui agora para resolver exercícios sobre trocas de calor. Como eu tinha prometido a vocês, vamos nós então falar um pouquinho sobre trocas de calor, né? Vamos resolver 3 exercícios, tá? Para não ficar muito enfadonho para vocês. Vamos lá? Então tá lá. Questão número 1. Adote os seguintes valores quando necessários, tá? Uma caloria 4 joules, um cavalo vapor igual a 740 watts. E aí vamos à questão. Uma xícara contém 30 ml de café a 60 graus Celsius. Qual a quantidade de leite frio, cuja temperatura é de 10 graus Celsius, devemos despejar nesta xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro anotar os dados, certo? Para poder ficar organizadinho. Então tá lá, ó. Nós temos que uma xícara contém 30 ml, então o volume do café é 30 ml. Tá lá, show. E o café está a uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, bota aqui, ó, a temperatura inicial do café. Inicial do café. Esse camarada está a 60 graus Celsius. Beleza. Qual a quantidade de leite frio? Então, eu quero saber a quantidade. Eu quero saber o volume do leite. Tá ok? E a temperatura é 10 graus Celsius no leite. Isso aqui é ponto de interrogação. A temperatura inicial do leite é 10 graus Celsius. Vale a pena anotar todas as informações, tá? Devemos despejar nessa xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius. Então ele está falando que 40 graus Celsius, ó, esse aqui é um dado importantíssimo. 40 graus Celsius é a nossa temperatura de equilíbrio, tá ok? Eu vou chamar então de θ apenas, ou θ é de equilíbrio, ok? Temperatura de equilíbrio. Esse cara é 40 graus Celsius, tá lá. Aí eu penso, quantas substâncias estão misturadas? São duas, né? Então, lei das trocas de calor. Como é que é a lei das trocas de calor? A quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite, isso tem que ser zero. Pronto, essa parte vai ser utilizada. Mas percebam que essa fórmula, quando eu abrir ela, vamos abrir ela? Então isso implica, vamos abrir. Qual é a fórmula da quantidade de calor aqui? É calor sensível, né? Então é massa do café, calor específico do café, variação de temperatura do café, mais a massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura de quem? Do leite. Isso tem que ser zero. Aí percebemos, quando olhamos nossos dados, que não foi dado a massa do café nem do leite. Porém, nós temos uma informação importante continuando aqui, ó. Considere as trocas de calor apenas entre café e o leite. Isso é coisa importantíssima. Seus calores específicos iguais e suas densidades igual a 1 grama por centímetro cúbico. Oba! Daqui eu tiro o volume. Eu tenho o seguinte, então. Eu tenho calor específico do café é igual ao calor específico do leite, que eu vou chamar isso tudo de C. Tá ok? E outra coisa. Outro dado importante que não tem na questão, a gente tem que saber previamente. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Isso é uma informação importantíssima, tá bom? Então, olha só. Então, se 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que 1 grama por mililitro. Significa dizer que em 1 mililitro eu tenho 1 grama. E em 30 ml eu tenho quanto? 30 gramas, ok? Então já tenho a massa, eu tenho a massa de café. Tranquilo, gente? Então vamos lá, substituição, ó. Massa do café, 30. Calor específico do café, eu falei que era C. Variação de temperatura é final, só que a final vimos que é 40, menos a inicial. A inicial do café é 60. Olha lá, colocamos 60. Fecha. Mais massa do leite. A massa do leite é o que eu quero calcular. Massa do leite. Calor específico do leite é C. Variação de temperatura é final, que é 40, a temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que é 10. Show de bola. Isso tudo é igual a zero. Vamos para a linha de baixo. Implica que... Tá lá, galera. Vou
cortar o C da fórmula. Aqui, ó. Cortei, porque eles são iguais, tá ok? E vou fazer a continha aqui, ó. 40 menos 60 menos 20. Então ficou 30 vezes menos 20 mais, aqui, ó, ml, 40 menos 10 de 30 é igual a 0. Graças a Deus, olha só, Jesus te ama, hein? Jesus nos ama muito, porque olha só, 30 aqui, 30 aqui. Então eu vou dividir toda a minha equação de todos os lados da igualdade por 30. Aí vamos perceber que esse cara vai sair da equação, esse cara vai sair dessa equação, e 0 dividido por 30 é o próprio 0, tá ok? O que sobrou? Molezinha, menos 20 mais ml, massa é de igual a 0. Passando para lá o menos 20, isso implica que a massa do leite que eu tenho que adicionar é de 20 gramas. Só que aprendemos já que cada 1 grama equivale a 1 ml, certo? Então, isso implica que o volume do leite a ser adicionado é 20 ml. Show de bola, pessoal? Aí, ó, fizemos a primeira questão. Tá ok? Tranquilo para todo mundo? Vamos, então, para a próxima questão. Olha lá que beleza. A próxima questão. Duas peças metálicas de mesma massa. Opa! Informação importantíssima. Já vou colocar isso, ó. A massa de 1 é igual à massa da peça 2, que é igual a M. São iguais? Uma de alumínio e outra de ferro. Poxa, então eu poderia aqui seria melhor aqui se eu tivesse colocado alumínio e ferro aqui, né? Então tá bom, um vai ser alumínio pra gente e 2 vai ser o ferro, tá bom? O calor específico do alumínio ele me deu aqui, então ó, Czinho do AL é igual a 0,20. Por que é importante anotar as informações aqui, pessoal? Porque eu não preciso mais ficar lendo toda hora, tá bom? É muito importante anotar os dados antes. Dá um pouquinho mais de trabalho, porém, ele vai facilitar muito depois das contas. 0,11 caloria por grama grau Celsius. Show? Continuando. Elas recebem iguais quantidades de calor e não a troca de calor com o meio externo. Em relação entre as variações de temperatura do alumínio e do ferro, então, ó, a relação entre as variações de temperatura do alumínio e do ferro será igual a... então vamos escrever isso. Ele quer relação à divisão. Então ele quer a variação de temperatura do alumínio sobre a variação de temperatura do ferro. Uma interrogação. Ele fala que ambos recebem a mesma quantidade de calor. Então, o que nós temos? Temos que a quantidade de calor do alumínio é igual à quantidade de calor do ferro. Ele fala que é igual, certo? Só jogar a fórmula aqui, ó. Massa, chamamos de massa 1, né? Porque as massas são iguais. Massa, vou colocar alumínio. Alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, não vou abrir, olha só que legal. É igual a massa do ferro, calor específico do ferro, vezes variação de temperatura do ferro, ok? A massa do alumínio é M, a massa do ferro é M. Substituindo fica M, calor específico do alumínio. Vocês percebam aqui, ó, se você olhar aqui quando a gente anota os dados fica mais fácil, que o calor específico do alumínio é o dobro do calor específico do ferro. Ao invés de usar esses números aqui, eu posso colocar duas vezes, tá bom? Fica mais fácil, ó. Então, o calor específico do alumínio, bota aqui, ó. Vou substituir duas vezes o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura do alumínio é igual a M, que as massas são iguais, vou colocar o próprio calor específico do ferro e variação de temperatura do ferro. Então, olha só, vou cortar esse cara com esse cara, vou cortar esse cara com esse cara, e eu quero delta teta alumínio sobre delta teta do ferro. Só passar esse cara, então, para o outro lado dividindo. Vocês viram isso?
E vamos limpar a nossa equação. Fica o seguinte, ó, para ficar mais fácil para enxergar. 2 vezes Δθ do alumínio é igual a 1. Vou colocar 1 para você observar o que está acontecendo, porque senão você tem o costume de errar essa partezinha, né? Não vê nada aqui, aí passa o Δθ do ferro para o outro lado e coloca 0, aí vai errar, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou passar o Δθ do ferro, que é a variação de temperatura do ferro, para o outro lado dividindo. Aí eu vou ter essa relação que eu quero encontrar. E o 2 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo também. Então fica, ó, Δθ do alumínio sobre Δθ do ferro é igual a 1 sobre 2. Ok? 1 dividido por 2 é igual a 0,5 adimensional. Tá lá, galera. A resposta dessa questão é a letra A. Show de bola? Muito boa a questãozinha, né? Vamos para mais uma? Vamos para a próxima? Show de bola, hein? Olha lá, questão legal de se fazer. Mais uma. Terceira e última questão. Para que vocês não fiquem cansados demais, mas vale a pena repetir quantas vezes forem necessárias a execução, para o cérebro, né, o hábito de resolver questões, façam que você tenha também uma certa facilidade para a próxima vez que você vir algo parecido, tá bom? Vamos lá para a terceira questão. Tenta fazer antes também, se quiser dar uma pausa aqui, tenta fazer, verifica onde você errou, onde você acertou, isso é importante. Então tá lá. Quando 2 ou mais corpos trocam calor, há a transferência da energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, você tem certeza que você já sabe. O equilíbrio térmico irá ocorrer quando os corpos atingirem a mesma temperatura. Isso é fato, né? Suponha que no recipiente de paredes adiabáticas, quem já estuda comigo aí sabe o que significa isso aqui, né? Quer dizer que não vai haver troca de calor do recipiente para fora ou de fora para dentro do recipiente. Com capacidade térmica de 50 calorias. Opa, agora essa questão é interessante. Ele me deu a capacidade térmica do recipiente. Ele não permite troca de calor para fora, porém o recipiente vai estar trocando calor, ok, gente? Isso é uma questão importante, grava isso. Ó. Quando ele fornece a capacidade térmica do recipiente, ele está querendo dizer que o recipiente também vai participar dessas trocas de calor, ok? E temperatura de 20 graus Celsius. Então, olha só, vamos lá escrever alguma coisinha aqui? Vamos escrever, ó. Lembrando que a capacidade térmica é Czão, hein? Czão do recipiente é igual a 50 calorias por grau Celsius. Tá lá. E a temperatura do recipiente é 20 graus Celsius. A temperatura R, tá? Inicial. Tá lá. Misturamos 150 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, olha só. A massa que ele vai colocar de água lá dentro, massa H2O, 150 gramas. Tá? E ela está a 80 graus Celsius. Opa, então a temperatura inicial da água é igual a 80 graus Celsius. 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Nossa, olha, colocar mais 50 gramas de água, então tem outra água. Então, infelizmente, vou ter que mudar aqui, gente. Vou ter que botar um parênteses aqui, ó. Ou melhor, vou colocar um. Pronto. Então, aqui, ó. Massa de H2O2. 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Temperatura inicial do H2O2. Tá vendo? É tudo organização, tá? Tem mistério na questão, não. E 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui também a massa do gelo, que é 50 gramas. Esse gelo está a uma temperatura, então a temperatura inicial do gelo, vou botar só G, tá? É igual a menos 20 graus Celsius. Tá ok? O que essa questão tem de importante? Ela tem um dado muito importante, porque aqui, ó, se eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius, primeiro eu tenho que lembrar que a primeira etapa é
eu tenho que levar esse gelo até a temperatura de fusão dele, né? Que é 0 graus Celsius. E depois disso, eu tenho que fazer esse gelo, então, derreter. Tá joia? Ordem de equilíbrio térmico, a temperatura do sistema em graus Celsius será D. O que eu vou fazer primeiro, gente? Primeiro eu vou ver quanto de energia total eu preciso para poder derreter o gelo, tá? Então eu vou fazer por etapa essa questão. Quando tem assim gelo a uma temperatura negativa, não está 0 graus, aí a questão fica mais delicada, porque eu tenho que fundir ele primeiro. Eu vou verificar quanto de energia eu faço para poder primeiro aquecer até a temperatura de fusão e fundir, tá vendo? Então, com esse total de energia, eu vou saber se eu vou conseguir ou não fazendo essas contas aqui todas. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Vou escrever aqui, ó, quantidade, então, sensível do gelo, tá bom? É quimicão, né? Massa do gelo, 50. Calor específico do gelo, vocês sabem de cabeça, mas também é informado, 0,5. Variação de temperatura do gelo. O máximo que o gelo pode ir de temperatura é 0 graus Celsius. Então, uma variação de 20 graus, tá ok? Aqui, ó. 5, 10, 500. Então, aqui, ó, eu precisaria de 500 calorias. Tá joia, gente? Então, esse gelo aqui, a 500 calorias, ele vai chegar a 0 graus Celsius. Eu fiz ele chegar a 0 graus Celsius, tá bom? E agora eu vou também calcular a energia necessária para fundir esse gelo. Tá? Então, a quantidade de calor aqui, ó, de fusão, é latente de fusão. É que mel, M vezes R. Nós temos a massa do gelo, que é 50. O latente de fusão é 80. Perceba que a questão me fornece latente de fusão, né? Isso é importante. Porque ele está dizendo já que a gente tem que usar esse cara. 835, 45, está lá, 302 zeros. Então, preciso de 4.500 calorias. Então, energia para poder levar o gelo até 0 graus Celsius, 500 calorias. E para derreter o gelo, 4.500. Somando tudo, o gelo me necessita, então, a energia total para o gelo, TOT G, vai ser de 5.000 calorias. Ok? Então, esses caras todos aqui, ó, todos eles têm uma temperatura maior que a do gelo. Todos eles vão liberar calor. É isso. Pode ver que a temperatura deles toda é positiva. Ó. Eles vão liberar calor para o gelo, de certa maneira. Um libera calor para o outro, mas para o gelo a gente tem certeza que libera. Então, o que eu vou fazer? A soma das quantidades de calor total tem que ser dita e recebida, tem que dar zero. Tá ok? O que eu farei, então? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar todas essas quantidades de calor, vou calcular separadamente. Então, quantidade de calor do calorímetro. Coisa importante, hein, galera? O calorímetro, a fórmula do calorímetro, então, vou botar Czão aqui embaixo, é Czão delta teta, tá bom? Capacidade térmica, variação de temperatura. Ok? Então tá lá. Capacidade térmica é 50. Tá bom? E a variação de temperatura não sei qual é. Final, é isso, final, que eu não sei quanto que é, eu vou chamar de X, tá? Temperatura menos a inicial, que é 20 graus. Ok? Calorímetro, ponto e vírgula. Vamos ver agora a quantidade de calor vindo da primeira massa de água. Lembrando que é igual calor específico da água, massa da primeira é 150, calor específico da água 1, baixa temperatura que é final, menos 80, tá bom? Primeira massa de água está assim, ó, H2O1. Vamos botar ponto e vírgula e para a terceira massa de água. Quantidade de calor da segunda, H2O2. Tá bom? Então tá lá.
Isso vai ser massa, a massa é 50, variação de temperatura x menos 10, tá lá, ok? O restante é gelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa somatura aqui e vou falar que, além dessa energia que eu tenho aqui, que tem que ter 5.000, tá bom? Então, além dessa energia que é 5.000, eu vou dar ainda mais uma energia além. Vamos supor que o sistema consegue, então, dar mais uma energia além para poder ainda aquecer essa água aqui, que agora eu tenho água a 0 grau, certo? Eu fundi, aquecer essa água aqui toma essa temperatura. Então, beleza. Então, o que eu faço? Quantas substâncias são? Calorímetro, água 1, água 2 e gelo. Então, tem o seguinte, ó, a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água 1, H2O1, mais a quantidade de calor da água 2, H2O2, mais 5.000 de energia, certo? Que eu preciso para poder fazer aquele processo, para transformar o gelo em água, não é isso? 5.000 calorias, mas já ele estando no estado líquido, quanto eu ainda vou aquecer mais quantidade de calor agora essa massa de água que vem do gelo. Então aqui, ó, eu vou botar assim, H2O, mais que eu vou botar assim o gelo, para saber que vem do gelo, tá bom? Isso aqui não vai poder ficar assim não, gente, vou ter que apagar. Espera um pouquinho, tá? Perdão, aqui vai ser a massa do gelo, calor específico, massa da água que veio do gelo, o calor específico da água, a variação de temperatura, tá bom? Dessa água que veio do gelo. Lembra que eu botar assim, ó, H2OG, pronto, ficou melhor. Tem que ser 0, ok? As fórmulas são todas abertas aqui, ó, já. Tá joia? Jogando os valores tem o seguinte, ó. 50 x menos 20 mais, agora esse cara aqui, ó, 150 x menos 80 mais 50 x menos 10 mais massa do gelo é 50, né? Aquela água. E a variação de temperatura que vai ser final é x, né? 0, então vai ser x. Isso tudo é igual a 0. Percebam que são todos múltiplos de 50. Eu vou dividir todos eles por 50. Aqui dá 3. Daqui, ó, galera, vou continuar a botar um asterisco aqui, que eu vou começar daqui para cá. Eu vou terminar aqui essa questão, tá? O que nós temos? Então, ó, o que sobrou? Sobrou aqui x menos 20, posso tirar do parente já, mais, fazendo distributiva 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 80, menos 240. Alguém que poderia falar, Fernando, esqueceu do 5.000, esqueci mesmo do 5.000. Tá, mas ele deveria entrar aqui, não é aqui antes, mas posso colocar ele aqui, ó. Tá bom? Coloca ele aqui, ó.
Aí eu corto aqui, ó, vai sobrar 100, tá bom, gente? 5.000 dividido por 50, sobra 100. Esse cara aqui sobra 100. Tá? Tá lá, 240. Mais esse cara aqui, que ele não tinha colocado, mas ele tem, ele existe. Mais 100. Onde eu parei? Aqui, ó, x menos 10. X menos 10 mais x igual a 0. Tá joia, gente? Agora eu vou somar tudo que tem x. X mais 3x. Então aqui, ó, esse com esse, com esse, com esse. X mais x, 2x. 2x mais x, 3x. 3x mais 3x, 6x. Então ficou 6x. Menos 20 com menos 240, menos 260. Menos 260 com menos 10, menos 270. Menos 270 mais 100, menos 170. Então, passo 170 para lá. Aproximadamente 28 graus Celsius. Tá ok, gente? Continha grande, né? Essa aqui é um pouquinho mais chata, né? Mas dá para fazer, tá ok? Abraço para vocês todos. E vamos aguardar aí as próximas videoaulas. Repitam bastante, tá? Refaçam. E foi muito bom aí poder colaborar mais um pouquinho com a instrução de vocês. Abraço a todos vocês, tá? Muito legal.